Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de comentários do round número 8 do torneio de candidatos desse ano 2018. Com prazer imenso que a gente vai para mais uma partida. Olha só, hoje foi o round número 8, round bem interessante, novamente. Um torneio muito legal de se acompanhar até então. E aí, a partida que eu quero destacar hoje pra gente é o Alexander Grischuk contra Vladimir Kramnik. Como a gente sabe, os emparceiramentos começaram a se repetir, né? Então, esse confronto também aconteceu no round número 1, só que o Vladimir Kramnik de brancas. E aí, a gente tem um embate de russos. Vamos ver no que deu. Aqui a gente já está no lance número 13, onde as negras acabaram de jogar o lance bispo C5. E o Grischuk ganha um peão após as trocas de peão em B5, trocas de torre em A8, cavalo toma o peão em B5. Mesmo assim, as negras ainda conseguem achar a compensação, né? Depois de roque, troca de damas. Claro, o Grischuk jamais ia deixar de trocar as damas. Bispo F4, H6. O ponto é que, depois de alguns lances, o Grischuk fica com um peão a mais, porém o Vladimir Kramnik fica com o par de bispos, né? Depois de bispo C4, bispo C6 está com o cavalo, que vai para D4, bispo E4, H5, ganhando um pouco mais de espaço, cavalo D5, temos aí trocas de peças, e aí de fato agora com o par de bispos as negras conseguem encontrar compensação. A partida segue com o bispo E3 e aí segue um longo caminho até que as brancas consigam ativar o seu rei. E aí, ao fazer isso, o Grischuk começa a gostar do jogo e começa a, de fato, ganhar um pouco de vantagem. Porque, claro, ele tem vantagem material, um peão a mais. E é isso. Bispo E3, torre C8. As negras, em contrapartida, vão tentar ao máximo não deixar que as brancas ativem o seu rei principalmente, mas de maneira geral todas as peças, né? As brancas vão tentar fazer valer sua vantagem material. Temos torre E1, bispo C4, e as peças vão seguir buscando as melhores casas para si. Depois de algum tempo, né? O peão é atacado, o cavalo vem para F1, a galera vai começar a manobrar as peças, e depois de cavalo G3, bispo H7, temos rei H2, e o rei começa agora a fazer uma longa caminhada até ficar bastante ativo, né? As negras, claro, tentando sempre fazer o melhor possível, mas mesmo assim elas não conseguem evitar que o rei das brancas dê a volta aí e consiga chegar no campo de batalha, onde ele depois se estabelece aqui na casa D3, que é uma excelente casa para o rei. Ok, negras ainda tentando colocar uma certa pressão, né? Tem torre na sétima, aquela coisa toda. Mas as brancas têm peças muito bem colocadas, né? Muito bem ativas. E aqui nessa posição, já no lance número 42, o Alexander Grischuk já desfruta de uma boa vantagem para quem sabe tentar uma vitória. Depois de bispo A4, retirando um dos bispos para que o outro possa se movimentar depois. Temos cavalo E4, centralizando o cavalo. Bispo A3, justo. Rei E3, bispo C2, a torre vem para E1, temos bispo B3, G4, e aí agora, depois de torre B1, torre A8, F4, e as brancas colocam aquela estrutura famosa, né, de peões contra as negras. Essa ruptura favorece demais o lado que queira fazer uma ruptura no final de jogo, e é aquele tipo de estrutura que deixa os peões inimigos praticamente congelados, né? Você deixa eles fora de jogo completamente. Depois de bispo H4, tivemos torre H1, o bispo tem que voltar, torre B1. Foi um jogo bastante longo, cheio de manobras, mas que o Grischuk veio com tudo aí no fim de jogo. Eu vou passar mais rápido porque meu intuito é mostrar mesmo o final, né? Depois de bispo B6, bispo H4, bispo D4, a gente tem vários lances parecidos.
até chegar provavelmente no controle de tempo, né? Mas claro, o Grischuk não ia deixar a partida empatar por repetição. E aí depois de C4, bispo H2, F5, aqui começa já a ruptura. O Grischuk decide que é hora de que suas peças estão bem colocadas e ele decide que é hora de começar a ruptura, trocar peões e simplificar para o final do jogo. Nessa posição aqui, as negras capturaram o peão e aí, natural demais você recapturar com o peão, né, em F5, onde as negras poderiam tentar algo do tipo F6 aqui. E mesmo embora as brancas tenham o lance torre B6 único para tentar manter alguma vantagem, né, bispo H1 teria que tirar o bispo e a melhor casa é a casa protegida, né, longe das outras peças. E aí depois que o peão tomasse, por exemplo, em F6, torre E3 cheque, rei E2, peão toma de volta em F6, cavalo E8, rei F7, por exemplo. Cavalo toma aqui, ok, né? São 2 peões a mais, mas talvez teria sido melhor do que na partida. Embora as brancas ainda tenham uma excelente vantagem e pode até praticamente caminhar para a vitória, né? Ser com 2 peões a mais. Mas aqui depois de peão toma em F5, seguiu na verdade cavalo toma em F5. E de repente esse lance não é tão efetivo quanto peão toma em F5. Agora seguiu rei H7 nessa posição, o bispo veio para B2, torre E8, atacando agora o peãozinho em E5, cavalo D6, e aí depois de torre E7, defendendo o seu próprio peão, torre B8. O ponto é que você ativa bastante a torre, controla algumas casas fundamentais aqui ao longo dessa última fileira, e o cavalo aqui na sexta fileira ele também é bastante forte, né? Então você vai tentar ao máximo tentar criar até uma rede de mate aqui. Depois de F6, seguiu torre C8 atacando o bispo. E aí nessa posição aqui você pode pensar, por que não bispo H1, né? Foi o que de fato seguiu na partida, o que é um erro por parte do Vladimir Kramnik. Bispo D7 atacando o peão em G4 parece ser melhor. Depois de torre C7 cravando o bispo, peão toma em E5 e de repente o jogo está igualado de novo. Mas voltando, seguiu bispo H1 e aí as brancas têm agora um excelente lance, cavalo F5, como eu disse, justamente construindo aquela rede de mate, né? Ameaçando fortemente agora, peão toma o peão em F6, né? As negras tentaram se defender com torre B7, novamente não o melhor lance de defesa, torre E6 parece segurar melhor, depois de torre C7, por exemplo, ameaçando o peão em G7, o rei teria que sair, e depois de C5, peão toma em E5, cavalo toma peão em G7, as brancas teriam uma excelente vantagem, mas seria uma defesa mais complicada, né? Trazia um pouco mais de complicação para as brancas, retardaria um pouco no mínimo a vitória, mas depois de torre B7 atacando o bispo, bem interessante agora, o que você jogaria nessa posição? Olha só, o Grischuk jogou peão tomou peão em F6, que não é um lance ruim, tá? É um lance que de fato mantém a vantagem das brancas, mas ainda mais poderoso teria sido simplesmente avançar o peão para E6. Incrível, né? O ponto é que as negras não podem tomar o bispo aqui. Olha só, eu vou te mostrar rapidinho uma variante. Vamos supor torre B3 com cheque, bispo C3, muito massa, né? As brancas podem até entregar o bispo, a gente vai ver porque não nas próximas variantes que tem bem direitinho. Depois de, vamos supor algo do tipo torre toma em C3, rei D2, a torre tem que sair do ataque, E7, e como você vai parar essa promoção, né? Pode tentar dar um cheque, o rei pode vir para E2, torre A2, rei D3, o rei vai escapar depois de um tempo, e aí você vai promover aqui e ganhar a torre no próximo lance, né? Bem mais direto, mas depois de torre B7 seguiu na verdade peão tomou peão em F6. Aqui de novo as negras não podem tomar, uma variante muito parecida com a da gente lá,
Agora as brancas tomariam aqui em G7, ameaçando a promoção com mate. Depois de algo do tipo torre B3, rei D2, nessa posição tem que sair. Vamos supor torre B2, rei pode vir para C1, bispo F4 com cheque. O rei pode tomar torre em B2, e aí depois de bispo E5 cheque, rei B3, e para não levar mate, né, tomar o peão em G7, mas aqui já era, né, as brancas têm uma vantagem material indiscutível, e ainda talvez ganhe até mais material depois de torre C7, né, já que esse bispo está cravado. Aqui, se algo do tipo peão toma o peão, só para deixar mais claro, né, bispo toma o peão em F6, preste muita atenção nessa variante, que a gente vai ver algo parecido no jogo, e que as brancas não vão ter essa opção aqui de bispo tomar o peão, justamente para ele vir para essa casa G7, e aí depois de algo tipo torre B8, para você evitar o mate, né? A torre estava em tempo de dar mate aqui, para você evitar tem que tomar, e aí depois disso bispo G7 vai ganhar justamente esse peão aqui, você vai ficar com 3 peões a mais, um jogo totalmente ganho para as brancas. Entretanto, depois de peão toma em F6, seguiu torre B3 com cheque por parte do Kramnik, colocando ainda mais complicações. Ok, bispo C3, a gente viu que na variante anterior que se as negras tomarem, as brancas estão vencendo, né, justamente por causa da variante que o peão toma aqui, por isso que seguiu o peão toma em F6, rei D2, defendendo o bispo, agora tem que defender. Depois de bispo F4 cheque, rei C2, a torre tem que voltar, e aí temos a troca de torres. E é nessa troca de torres que as brancas perdem sua vantagem e a partida fica com tons de igualdade de novo, porque agora, lembra que antes, na troca de torres, o bispo das brancas estava aqui, tinha capturado esse peão, e aí depois era só jogar o bispo aqui, né, e justamente capturar o peãozinho aqui e ficar com 3 peões a mais. Então agora elas não têm essa opção, né, e aí, por incrível que pareça, aqui essa posição está totalmente empatada. Ok, seguiu cavalo E7, né? E aí depois de bispo E4 cheque, rei D2, o Kramnik, talvez com apuro de tempo, não sei, jogou o lance bispo F4 cheque, que parece intuitivo, né? Você deixar os bispos centralizados, próximos um do outro, para que eles tenham sua máxima força, mas que é um erro, e que a partir desse ponto a partida já era para ele, né? Mais sensível teria sido o bispo F3, justamente para você capturar o peão em G4. Pode jogar cavalo D5, por exemplo. Agora, se você capturar o peão, tem um garfo, né, aqui do cavalo, pegando rei e bispo. Então, rei G7. O cavalo pode tomar o peão em F6, mesmo assim. Bispo F4 cheque, rei tem que vir para E1. Bispo G3, uma variante um pouco longa, mas que mostra como as brancas não conseguem fazer muito progresso, tá? Justamente por causa do par de bispos. Ele consegue manter uma força muito grande, e aí depois as brancas vão ter que dar uma peça pelo cavalo e ficar com um final totalmente empatado. Mas depois de bispo F4, o Grischuk arregaçou as mangas e foi até o final para vencer um final muito bonito. Depois de rei E2, rei G7, cavalo F5, cheque, um lance top. Depois de rei F7, bispo D2, ameaçando a troca do par de bispos. Se esse par de bispos é trocado, já era, porque tá caindo o peão aqui depois, aí aquele peão vai cair de todo jeito. Então, se vai cair trocando os bispos, é melhor que ele caia sem trocar os bispos. Então, bispo E5, lá se vai mais um peão, e com 2 peões a mais a vitória é fácil, né? Rei E6, bispo E3, bispo toma em F5, peão toma em F5, mas já era. Mesmo recapturando um peão de volta, esses 2 peões estão muito distantes um do outro, e rei e bispo não conseguem de jeito nenhum lidar com 2 peões ao mesmo tempo. Então depois de H6, rei G6, C5, F5, rei F3. Agora basicamente a ideia é você ativar seu rei, usar ele para chegar, por exemplo, até aqui e avançar o peão, e ao mesmo tempo você distrair o bispo inimigo, talvez com o outro peão, enquanto avança e promove. Depois de bispo D4, seguiu C6, rei E7, C7. Ok, o rei defende lá a casa de promoção, mas
H7 e agora é só ativar o rei, e aí aqui o Kramnik abandona. E com isso, né, com esse resultado, foi a única partida decisiva de hoje, com esse resultado, com esse resultado aqui, Grischuk, Kramnik, 1-0, né? Dingliren e Aronia, empate, Sou e Caruana, empate, Menderov e Kayak, empate também. Com os resultados de hoje, você pode ver que a classificação foi desse jeito, Grischuk encostando na galera, né, subindo até a terceira posição agora, Dingliren que empatou já 8 partidas em quarto, ainda se mantendo ali também com chances, claro, e Kramnik perdendo várias partidas seguidas, né, depois daquela brilhante partida que ele jogou no round número 3, talvez tenha ficado sem forças mais, não sei. Enfim, amanhã tem o round número 9, a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília. Sou Grischuk, Aronia contra Mamediarov, Caruana Dingliren, Kayak contra Kramnik. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de avaliar aí embaixo clicando em gostei, se você tiver gostado. E claro, se você quiser fazer uma doação, compartilhar, né, nosso trabalho e nos ajudar, ficarei muito feliz. E inclusive eu vou te mandar um vídeo no fim do mês exclusivo para doadores. Forte abraço e a gente se vê amanhã. Até mais.